Fala galera, beleza? Professor Leandro de Matemática do Campus Caxias. Tudo bem com você? Bom, vamos agora resolver as questões 5 e 6 da lista de exercícios extras relativas à semana 1, terceira série ProEja ADM. Essa lista ela trata sobre o assunto de análise combinatória, tá? Princípio fundamental da contagem. Vamos às questões 5 e 6 então? Vou ler o enunciado primeiro da questão 5. Ele diz assim, tá? Na verdade, ele começa com uma chargezinha, certo? Nessa charge, ela tem uma fila, ela é composta por uma fila de 5 soldados, tá certo? E cada um desses soldados precisa colocar uma carta. E cada um desses soldados, para colocar essa carta, tem 3 destinos disponíveis, tá certo? Que é o internacional, nacional e local. Ou seja, imagina que você é um soldado, certo? Você está lá na fila, chegando a sua vez, você vai colocar, você vai ter 3 escolhas. Ou você coloca a sua carta para o destino internacional, ou nacional, ou local, tá certo? Agora, de fato, vou ler o enunciado para você. Ele diz assim: suponha que cada um dos 5 soldados tem exatamente uma carta para enviar a um dos 3 destinos destacados. Quais são os destinos destacados? Internacional, nacional ou local. De quantos modos distintos esses soldados podem distribuir as cartas nesses destinos? Vamos lá, amiguinho? Olha que lindo, ó. Olha que didático. Eu coloquei aqui 5 posições. Cada posição dessa representa um soldado. Eu coloquei, inclusive, aqui, ó, S1, S2, S3, S4 e S5, tá certo? É a posição de cada soldado tá, na fila. O soldado número 1 tem quantas escolhas? 3, né? Ele pode colocar a sua carta no destino internacional, nacional ou local. Da mesma forma, o soldado número 2 tem 3 escolhas, o soldado número 3 tem 3 escolhas também, o soldado número 4 tem 3 escolhas e o soldado número 5 também tem 3 escolhas. Para realizar todas essas escolhas de forma simultânea, basta multiplicar as possibilidades, utilizar o princípio fundamental da contagem ou o princípio multiplicativo, certo? Então vamos multiplicar as possibilidades. 3 vezes 3 vezes 3 vezes 3 vezes 3. Lembrando que isso daqui representa uma potência, 3 elevado a 5, Por que 3 elevado a 5? Porque o fator 3, que é esse númerozinho de baixo, que é chamado de base, ele aparece 5 vezes, multiplicando, certo? Entre eles. E aí eu faço a conta, 3 vezes 3, 9, 9 vezes 3, 27, 27 vezes 3, 81, 81 vezes 3, 243 modos. Ou seja, existem 243 modos em que esses soldados podem colocar essas cartas nos destinos destacados. Essa é a resposta da questão número 5. Beleza, amiguinho? Ficou didático para você? Agora, continua comigo agora. Vamos resolver agora a questão número 6. Vou ler o enunciado para você. Ele diz assim: considerando os algarismos, atenção, são os algarismos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, apenas esses, tá? Que ele vai considerar. Responda. Letra A. Quantos números de 4 algarismos podemos formar? Tá? Uma coisa importante, amiguinho, é a seguinte, tá? Toda vez que você... Uma estratégia legal, uma dica que eu vou te dar agora importante, tá? Toda vez que você estiver resolvendo um problema de análise combinatória, tá? Primeiro passo é assuma essa responsabilidade. Imagine que você está participando do problema e que você precisa resolver esse problema, tá certo? Essa é a primeira dica que eu dou a você. Segunda dica é, sempre comece pelas restrições, tá certo? Nunca adie as dificuldades. Pintou uma restrição? Começa inicialmente pela restrição, beleza? Essas 2 dicas vão te ajudar muito a resolver problemas de análise combinatória. Então vamos resolver o item A. Ele pergunta, quantos números de 4 algarismos podemos formar? Então aqui eu tenho 4 algarismos, ó. Tem a unidade, dezena, centena e o 4º algarismo, que é a unidade de milhar, certo? Então vamos lá.
Aqui eu não tenho nenhuma restrição. Na verdade, a única restrição que eu tenho é que esse número aqui não pode ser zero, né? Porque, por exemplo, não existe o número 0, sei lá, 0,156, por exemplo. Não existe. Esse número 0,156 não é um número de 4 algarismos, é um número de 3 algarismos, tá certo? O zero à esquerda a gente não considera como algarismo, certo? Então, a única restrição possível é que esse primeiro algarismo não pode ser zero. Então, aqui para primeira posição, para a unidade milhar, eu posso escolher quaisquer um desses algarismos. Então, quantos números eu tenho aqui? Quantas possibilidades? Quantos algarismos eu tenho aqui? 8. De 1 a 8 eu tenho 8 algarismos. 8 algarismos, perdão. Então, para a primeira possibilidade, eu posso escolher 8 algarismos. Para a segunda, também, quaisquer um desses 8, tá certo? Para a terceira possibilidade, quaisquer um desses 8, e para o algarismo das unidades também, quaisquer um desses 8 algarismos, tá certo? E aí, o que eu vou fazer? Eu vou multiplicar as possibilidades, né? Então, vai ficar 8 vezes 8, vezes 8, vezes 8, que é 8 elevado a 4, né? Por que 8 elevado a 4? Porque o 8, fator 8, aparece 4 vezes multiplicando entre eles, tá certo? Então, eu faço 8 vezes 8, que é 64, 8 vezes 8, 64. Então, vai ficar 64 vezes 64, que dá quanto? Quantos números de 4 algarismos nós podemos formar? 4.096 números. Beleza? Show de bola, amiguinho? Ficou didático para você? Agora continua comigo. Vamos resolver agora o item B. O que ele diz lá no item B? Vou ler o enunciado. Quantos números pares de 4 algarismos podemos formar? Quantos números pares? Atenção, amiguinho. Olha aí a restrição. Esse número aqui de 4 algarismos precisa ser par. Ora, para que um número seja par, amiguinho, basta que o algarismo das unidades apresente um algarismo par, né? Desses algarismos, quais deles são pares? Quais são? O 2, tá certo? O 4, o 6 e o 8. Então, na posição do algarismo das unidades, eu tenho quantas possibilidades de escolha? 4. Eu posso escolher quaisquer um desses 4 algarismos para entrar aqui. Então, eu tenho 4 possibilidades para cá. Agora, eu vou escolher o algarismo das unidades de milhar, o primeiro aqui, tá certo? Que eu tenho uma restrição aqui, né? Não sei se você lembra. É a mesma restrição do item A, né? Qual é a restrição para esse algarismo? Não pode ser zero, tá? Porque não existe, por exemplo, o número 0,228, por exemplo. Esse número 0,228, por exemplo, é um número de 3 algarismos. O zero à esquerda a gente não considera como algarismo. Então, a única restrição possível é que esse algarismo não pode ser zero. Então, eu posso escolher quaisquer um desses 8. Então, eu tenho 8 possibilidades para cá. Para um algarismo das centenas, eu também tenho 8 possibilidades. Eu posso escolher quaisquer um desses caras aqui, certo? E assim como nas dezenas também. Nas dezenas eu não tenho nenhuma restrição, então eu posso escolher quaisquer um desses 8 algarismos, tá certo? Multiplicando todas as possibilidades, amiguinho, eu vou ter o quê? Né? Eu vou ter essa resposta. 2048 números de 4 algarismos. No caso, 2048 números pares de 4 algarismos, tá certo? Uma coisa legal, amiguinho, não sei se você percebeu que esse número aqui é justamente a metade desse. Era de se esperar isso, né? Porque essa quantidade de números é a quantidade total de números de 4 algarismos. Essa quantidade de números aqui é a quantidade de números pares de 4 algarismos. Quer dizer, justamente a metade. E a outra metade é a quantidade de números de 4 algarismos ímpares, tá certo? Ok? Maravilha. Agora vamos para o item C. Continua comigo, amiguinho. Agora eu vou ler o item C para você. O que ele diz lá? Em relação ao total do item A, então olha só, ele está considerando que o total é 4.096 números, tá certo? Que é o total do item A. Qual é a porcentagem correspondente aos números que têm todos os algarismos distintos?
Então, primeiro eu vou calcular a quantidade de números de 4 algarismos distintos, tá certo? Então eu coloquei aqui, né? Primeiro algarismo, segundo, terceiro e quarto, tá certo? Unidade de milhar, centena, dezena e unidade. Beleza? Para essa possibilidade, para o primeiro algarismo, qual é a única restrição do primeiro algarismo? Não pode ser zero. Então eu posso escolher quaisquer um desses algarismos aqui para entrar aqui. Beleza? Então eu tenho 8 possibilidades. Agora vai mudar um pouquinho. Para o algarismo das centenas, quantas possibilidades eu posso escolher aqui? Eu posso escolher o algarismo das centenas. Quantos algarismos? 7, amiguinho. Por quê? Porque eu não posso escolher o algarismo que eu escolhi aqui no algarismo das unidades de milhar. Então eu posso escolher qualquer um desses 8, menos um algarismo que eu já escolhi aqui na unidade de milhar. Então 8 menos 1, 7. Show de bola, amiguinho? Agora vamos escolher o algarismo das dezenas. De quantas maneiras eu posso fazer isso? 6, amiguinho. Por quê? Porque eu posso escolher quaisquer um desses algarismos, menos esse algarismo e esse algarismo que eu já escolhi, respectivamente, para a unidade de milhar e para centenas de milhar. Então, eu posso escolher para cá, total, né? Esse total, posso escolher quaisquer um desses 8, menos 2 algarismos. Esses 2 algarismos são os algarismos escolhidos aqui e aqui. Então, eu tenho 6 possibilidades. E para a escolha do algarismo das unidades, eu tenho 5 possibilidades. Por quê? Posso escolher quaisquer um desses 8, menos 3, que já foram escolhidos aqui para a unidade de milhar, para centena e para dezena. 8 menos 3, 5. Didático, amiguinho? Então agora vem comigo, agora eu vou multiplicar as possibilidades. 8 vezes 7 vezes 6 vezes 5. Essa multiplicação dá como resultado 1.680 números. Ou seja, existem 1.680 números de 4 algarismos distintos, tá certo? Agora, ele quer o que na questão, no item C? Ele quer a porcentagem desse valor em relação ao total do item A. Para encontrar a porcentagem, amiguinho, desse valor em relação ao total do item A, você pode fazer de duas maneiras, ou utilizando regra de 3, ou utilizando fração. Né? Primeiro passo é encontrar a fração desse cara em relação ao total, que é 4.096, que é o total do item A. Então a fração é 1.680 sobre 4.096. Você sabe que toda fração representa uma divisão. Então se eu pegar esse número de cima e dividir pelo de baixo, vai dar esse cara aqui, 0,41015625, tá certo? Então eu encontrei esse cara aqui que é um número decimal. Agora, para encontrar esse número aqui em forma de porcentagem, basta pegar esse número e multiplicar por 100. Então se eu pegar esse número aqui e multiplicar por 100, né, lembrando, né, para multiplicar um número decimal por 100, basta andar 2 casas, ó. Vou andar 2 casas com a vírgula. Ao andar 2 casas, a vírgula estava aqui, ó, né? Andei 2 casas para a direita. Que número que eu vou obter? 41,015625. Ou seja, a porcentagem de números de 4 algarismos distintos em relação ao total do item A é de quanto? 41,015625%. Show de bola, amiguinho? Ficou didático para você? Espero que sim. Um grande abraço e até a próxima.